Olá, turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Professora Ana Carolina para mais uma aula de ciências. Vamos começar? Olha só, estamos num mês muito especial. Isso mesmo, um mês de cuidado com a saúde da mulher em especial. E para falar um pouquinho mais disso e informar melhor, você aí de casa, mamãe, titia, vovó, as mulheres e toda a família, nós vamos acompanhar um vídeo informativo sobre o Outubro Rosa. Anualmente, cerca de 17 mil mulheres brasileiras morrem em decorrência do câncer de mama. Um dos fatores para isso é o diagnóstico em fase avançada. Assim, ao celebrarmos o Outubro Rosa, o nosso objetivo é conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Porém, não podemos nos restringir somente a um mês. Afinal, prevenção é o ano todo. É isso aí. Cuidado é sempre bom, na família e com todas as pessoas que amamos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Preparados, turminha do segundo ano? A nossa aula de hoje vai falar das formigas cortadeiras. São uns animaizinhos muito interessantes e muito trabalhador esse animal, hein? Olha só, vamos precisar da apostila de ciências na página 187, além de lápis, borracha e lápis de cor. Material organizado. Vamos começar a nossa aula. Lá na página 187, nós vamos fazer a leitura das formigas cortadeiras. Já ouviram falar deste animalzinho? É um inseto bem interessante. Vamos conhecer um pouco mais, ó. Acompanhe a leitura do texto sobre um animal muito encontrado no ambiente do campo. Sabe quem é? A formiga cortadeira. Observem comigo a imagem. Formigas cortadeiras trabalhando. Ela mede cerca de 8 a 15 centímetros de comprimento. Então, ela pode ficar bem grandinha. E olha só o que ela está fazendo, ó. Carregando as folhinhas. E vocês vão ver quanto é interessante o trabalho deste animal. Vamos começar? As formigas cortadeiras, elas pertencem ao grupo dos insetos, assim como as abelhas, os besouros, as borboletas, os gafanhotos e muitos outros animais. Seu corpo é dividido em 3 partes, prestem atenção: cabeça, tórax e abdômen. Elas possuem 6 pernas, um par de antenas, que é usado para se comunicar. E além disso, ó, ainda tem um par de poderosas mandíbulas com as quais cortam, coletam e transportam os alimentos. As mandíbulas também são utilizadas para a defesa e para a construção dos formigueiros. Isso mesmo. Acompanha comigo a imagem aqui embaixo, turminha, ó. Vamos ver cada partezinha dessa formiga interessante? Parte da cabeça, onde fica localizadas as antenas. Aqui embaixo, ó, logo abaixo das antenas nós temos os olhos e mais embaixo nós temos as mandíbulas. Essa parte do meio é o tórax e a parte de trás é o abdômen. E aqui nós temos as perninhas da nossa amiguinha formiga cortadeira, certo? Continuando. Na página 188 agora, ó, as formigas cortadeiras têm esse nome porque cortam as folhas das plantas e as levam para dentro do formigueiro. Mas elas, ó, não comem as folhas. Essas formigas se alimentam de um fungo, uma espécie de mofo. As folhas são para alimentar este fungo. Então, se vocês acham que formiga come folha, a formiga cortadeira não. Essas folhinhas são para alimentar o alimento dela, que são os fungos.
As formigas cortadeiras, elas vivem em grupos de milhares de indivíduos e formam uma sociedade, muito organizada, na qual as tarefas são divididas entre cada tipo de formiga cortadeira. Veja um exemplo de formigueiro. Note que há vários túneis e câmaras. Vamos ler as legendas e identificar a câmara ou túnel com o professor e os colegas. Então agora nós aqui, eu aqui, vocês aí. Acompanhem comigo, No desenho da apostila de vocês, apareceu aqui, primeira parte. Tá vendo aqui? Aqui embaixo tem a especificação. O que significa cada uma dessas partes? Então, número 1 é a câmara onde são criados os ovos e os filhotes das formigas cortadeiras, que são as larvas e pupas. Lembra que nós vimos aí o desenvolvimento de alguns insetos que passam por estas fases? Então, aqui na primeira parte ficam as larvas e as pupas. Número 2, câmara onde são cultivados os fungos que servem de alimento para as formigas. Então, aqui, é como se fosse a praça de alimentação delas, tá bom? É onde elas vão deixar o alimento delas, na segunda câmara. E na terceira? Uma das entradas do ninho. Então, aqui é uma das entradas daqui do ninho de onde elas vivem, tá bom? Quarto, câmara onde fica a rainha colocando os ovos que darão origem a novas formigas. Então, vamos lá, a rainha, formiga rainha, tá? Põe os ovinhos que vai dar origem a mais formiguinhas. E a número 5, câmara onde é depositado o lixo, como restos de fungos e folhas, e as formigas mortas. Então, até as formiguinhas têm local certo para depositar o lixo, sinal que elas são bem organizadas. Então, você aí também tem que ter lugar certo para descartar o lixo aí. Tudo bem? E olha só, aqui, o que vocês vão fazer agora? Junto comigo vão assistir um vídeo muito especial falando sobre este insetinho aqui, as formigas cortadeiras. Vamos lá? Já estou ansiosa para assistir. Vamos ver! Inúmeros produtos que consumimos em nosso dia a dia são produzidos a partir de florestas plantadas. Esses produtos são feitos da madeira, das fibras e até mesmo das folhas dessas árvores. Como em qualquer outro plantio, as árvores cultivadas estão sujeitas ao ataque de pragas e doenças que podem prejudicar seu crescimento e comprometer o fornecimento desses produtos. As principais pragas dessas florestas são as formigas cortadeiras. Existem 2 tipos de formigas que causam mais danos, popularmente conhecidas como saúvas e quenquéns. Elas estão distribuídas somente no continente americano. Essas formigas vivem em uma sociedade organizada. Como um exército bem treinado, cada uma tem sua função definida, como, por exemplo, cortar as folhas das árvores para cultivar o fungo do qual elas se alimentam, limpar e proteger o formigueiro. Elas trabalham sem parar e, a qualquer sinal de perigo, se comunicam rapidamente para proteger o formigueiro. Um único formigueiro pode ter 10 milhões de formigas, que juntas são capazes de consumir 1 tonelada de folhas por ano. Sem as folhas, as árvores não conseguem realizar o processo da fotossíntese e não crescem. As formigas cortadeiras podem reduzir a produção de madeira em mais de 50%, ou até mesmo destruir completamente plantios jovens em pouco tempo. Por isso, o controle dessa praga é tão importante e necessário. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Quase 8.000 métodos entre naturais e químicos já foram testados, mas pouquíssimos são eficazes, viáveis e permitidos por lei. Esses produtos estão disponíveis em forma de pó, líquidos e iscas formicidas, sendo as iscas o método mais importante e mais eficaz no controle. O controle é realizado na época do plantio, ou quando o monitoramento indicar que o grau de infestação é alto e oferece risco ao crescimento das florestas. As formigas cortadeiras podem causar prejuízos enormes. Devido à complexa organização dos formigueiros, o controle é um desafio contínuo que deve ser realizado de forma responsável, considerando sempre os aspectos ambientais e sociais.
O objetivo é manter as florestas plantadas sempre saudáveis. Só assim, elas poderão contribuir para o fornecimento de matéria-prima e, ao mesmo tempo, minimizar a pressão sobre as florestas naturais. É isso aí! Que formiguinha interessante essa, né? Depois desse vídeo bacana, vamos continuar as atividades. Lá na página 189 agora, segundo ano. Atividades, ó. Presta atenção. Como outros animais, as formigas passam por mudança na forma do seu corpo durante a vida. Leia as informações e relacione-as às imagens. Então, aqui embaixo, ó, nós temos várias fases de vida da formiga. E aqui nós temos escrito cada uma destas fases. Nós vamos enumerar de acordo com o escrito e a imagem, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, número 1. A rainha e o macho participam da reprodução e as formigas operárias protegem a colônia e cuidam dos alimentos e dos ovos da rainha. Então, onde que tem a formiga e o macho junto? Vamos observar aqui. Os ovinhos, ó, tá bem clarinho. Observem aí na apostila de vocês. Aqui talvez não dê para ver tão claramente na TV, mas na apostila dá. Aqui nós temos os ovinhos, né? As larvas. E aí, onde está a rainha e o macho? Número 1, coloquem aí. Isso, aqui no cantinho, ó, a rainha e o macho. Então, aqui, número 1. Vamos ver onde está o número 2 agora, ó. Depois do acasalamento, cada fêmea vai colocar os ovos que darão origem às formigas. Então, onde que tem os ovos? Vamos procurar? Aqui na frente. Então, número 2, aonde está os ovos da rainha, né? Número 3. Dos ovos saem as larvas. Elas não se alimentam sozinhas. Nessa fase, as larvas são alimentadas por outras formigas. Cadê as larvas? Achamos, tá aqui, ó, tá bem branquinho. Olha aí na apostila de vocês. Na TV talvez não tá dando para ver muito bem as larvas, mas elas estão aqui, logo abaixo dos ovos. E número 4. As larvas transformam-se em pupas. Onde que tem as pupas? Logo em seguida, aqui embaixo. E a número 5 só pode ser o último desenho, ó. As pupas transformam-se em formigas adultas, ok? Número 5. Aqui nós já temos a formiguinha cortadeira adulta. Então, ficou a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Todo o ciclo de vida da formiga aí. Tá bom? Página 189. Conferido? Continuando, olha só. Na página 190, o filme, ó, número 2. O filme Vida de Inseto é uma animação que conta uma história, em que os insetos têm atitudes humanas e precisam salvar o lugar onde eles vivem. Na imagem ao lado, aparecem alguns dos personagens da narrativa. Alguém aí na casa de vocês já viu esse filme? Eu já vi quando eu era um pouquinho mais novinha. E aí, vocês já assistiram? É um filme muito legal, dá para assistir com a família toda e chama Vida de Inseto. Olha quem aparece aí as personagens, ó. A Dot, aqui, o Henlik, Francis, Ata, que ela é o quê? É uma formiga, né? Rainha. O Flick, que também é uma formiguinha, isso mesmo. E aqui, a Francis, o que é? Dá para ver aqui na imagem? É uma joaninha. E o Henlik, o que ele é? Dá para ver? Ele tá meio gordinho, não dá para ver o corpo inteiro, a gente já vai descobrir. Olha só o que está perguntando sobre as personagens do filme. Quais animais têm relação com o texto estudado nesta sessão e por quê? Nessa sessão que a gente acabou de ver, a gente estava falando sobre qual assunto mesmo? As formigas cortadeiras, lembram? Isso mesmo. Então, as formigas cortadeiras, lá no Vida de Inseto também tinha algum personagem relacionado? Tinha sim, olha só, a Ata, que era uma formiga, né? A rainha, o Flick, tá vendo? Tem personagens parecidos. E quais insetos não vivem em um formigueiro
Eles são animais de quais espécies? Tem algum desses animais aqui, dessas personagens, que não vivem no formigueiro? Quais são eles? Será que a Joaninha vive no formigueiro? Será que o Henrique vive no formigueiro? Também estou ficando em dúvida, hein? Será? Olha só. O Henrique e Francis, uma lagarta e outra Joaninha. A lagarta e a Joaninha não vivem no formigueiro, tá? E a letra C? Entre os dois personagens que não são formigas, qual ainda não passou por todo o processo de transformação em seu desenvolvimento? E qual já passou? Tem alguém aqui que ainda está se desenvolvendo enquanto formiga? Lembra das fases da formiga? Ovos, depois larvas e depois adulta. Tem alguém aqui que está na transformação? Vamos ver. A lagarta, pois ainda está na fase de larva e se transformará em adulto, como uma borboleta. Ainda ela não chegou no final da vida dela, né? Ainda ela vai se transformar. E aqui embaixo, ó, tem algumas dicas de filme e de vídeo aí na apostila que vocês podem consultar e saber um pouquinho mais sobre esse mundo das formigas, dos insetos. Tudo bem? Para casa, vai ficar uma atividade bem legal. Ó, trace o caminho do ovo. Então, o ovinho tá aqui. Vocês vão usar, ó, o ovo que tá circulado de vermelho na apostila, talvez na TV não tá dando para ver, mas na apostila vocês observam. Até a galinha circulada de vermelho. Então, vocês vão traçar o caminho do ovo até a galinha. Só que aí tem que o quê? Seguir a sequência de vida desse animal. Então, o ovo, ele vai virar galinha? Não, ele vira o quê primeiro? Pintinho. E aí ele vai se desenvolvendo até chegar à galinha adulta, certo? Número 3 também tem outra atividade bem fácil, tá? Que tá pedindo para vocês identificarem que fase que tá mostrando aqui, tá? Na imagem abaixo da formiga. Então, leiam com atenção as atividades, façam e envie para a professora. Página 192, tá ok? E estamos chegando ao fim de mais uma aula. Mas semana que vem eu estou de volta. Não esqueçam, hein? Outubro é mês de cuidado. Aquele beijo no coração de toda a turminha do segundo ano e até a próxima aula. Tchau, tchau!